Boa noite, professor. Meu nome é Ludmila Silveira e hoje eu vou explicar o funcionamento do Quicksort. Eu peguei aqui um vetor de exemplo, então esse seria o pior caso quando o vetor ele já está ordenado. Então, o Quicksort ele chama a partição ela vai organizar o vetor em outros subvetores e utilizando a estratégia de pivô, ele vai pegar o primeiro elemento como sendo o pivô, vai separar o vetor em outros dois subvetores, que seriam os elementos menores ou iguais ao pivô, e o outro subvetor seriam elementos maiores que o pivô. Então, como aqui o vetor ele já está ordenado, a lista com elementos menores ou igual ao pivô, ela vai ser sempre vazia, porque a gente nunca vai ter elementos menores, sendo que a gente está usando o pivô como a primeira posição do vetor. E o segundo subvetor vai ser n menos 1. Então, a gente vindo aqui para baixo, aqui a gente não passa de novo pela partição, o Quicksort não chama partição, e aqui a gente vai chamar de novo a partição para n-1. Então, a gente vai chamar a partição de 2 a 7, e aí a gente vai pegar o primeiro elemento como o pivô, e a gente vai ordenar novamente. Então, a gente vai ter o pivô, uma lista vazia e uma lista de n-1. A lista vazia a gente não chama o Quicksort, e a gente chama o Quicksort para ordenar a lista de n-1. Então, a gente vai ter o mesmo problema, vai pegar o pivô aqui como primeiro elemento, vai ter uma lista vazia e vai ter n-1. Então, a gente vai chamando a partição até a gente ter apenas um elemento no nosso array. Esse é um problema e esse é o pior caso, porque a gente resolve o problema muito lentamente, porque a gente tem que passar por todas as posições do vetor para finalizar a ordenação. Tá, e aí com isso a gente consegue definir o T de N do pior caso. Então, a gente primeiro tem que entender que o Quicksort, ele, na primeira vez que ele for analisar, que ele for passar pela partição, ele vai passar por todos os elementos do vetor. Então, a gente vai ter N. E aí, depois a gente vai, como a gente dividiu em dois subvetores, a gente vai ter o vetor que a gente vai passar de novo pela partição, que seria T de N menos 1. E aí a gente vai ter também a lista vazia, que como ela não vai passar por outra vez pela partição, a gente pode adicionar só 1 mais 1. Então, assim a gente descobriu o T de N para o pior caso. Agora que a gente descobriu o T de N, a gente vai procurar o nosso O de N, que é o nosso limite assintótico superior. Basicamente, a gente vai abrir essa equação algebricamente, então a gente vai expandir o nosso T de N menos 1. Então, T de N menos 1, a gente vai substituir tudo que tem N por N menos 1, então a gente vai ter N menos 1 mais T de N menos 1 mais 1. Então, a gente tem uma nova coisa para expandir, que vai ser isso aqui, que é a mesma coisa que T de N menos 2. Então, a gente vai expandir T de N menos 2, a gente vai ficar com N menos 1 menos 1. Perdão, N menos 2 menos 1, mais T de N menos 2 mais 1. Agora a gente expande isso aqui, que seria T de N menos 4, que seria T de N menos 4 igual a N menos 4 menos 3 mais T de N, tá lindo, né? Mas acho que tá dando pra entender. Menos 4 mais 1. Enfim, a gente vai chegar num padrão e a gente vai descobrir que N que multiplica N menos 1 sobre 2 é a função que a gente quer. Então, a gente abrindo isso aqui, a gente vai ter N ao quadrado menos N dividido por 2, que também a gente pode expandir, a gente vai ficar com N ao quadrado sobre 2 menos N sobre 2. Como no limite assintótico o que importa é a parcela de mais alto grau e o que multiplica o N não importa, a gente vai ter que o nosso limite assintótico é igual a N ao quadrado. Então, agora a gente vai analisar o melhor caso, e aí eu peguei aqui um array de exemplo também, e basicamente o melhor caso seria quando o nosso pivô, ele é um número mais ou menos médio entre o nosso array, porque assim, quando entrar na partição, a gente vai, assim como no pior caso, a gente vai organizar como menor ou igual ao pivô, e maior que o pivô. Então, a gente vai ter dois subvetores dessa forma. E aí, se o pivô é o elemento médio, a gente vai ter dois subvetores mais ou menos do mesmo tamanho. Então, a gente vai ter subvetores de n-1, porque o pivô ele não está incluso, dividido por 2. n-1 dividido por 2.
E assim a gente vai passando pela partição quantas vezes forem necessárias. E a gente vai tendo a gente vai tendo vários subvetores até a gente resolver até a gente organizar todo o vetor, né? E aí, esse é o melhor caso, porque a gente não precisa passar caso a caso, a gente vai organizando uma. A gente vai organizando partes do array, a gente dividindo ele em dois, facilita e torna o processo mais rápido. E aí, com isso, a gente consegue definir o nosso T de N, que seria, primeiro, a gente vai percorrer todos os itens do nosso vetor, então N, mais, aqui a gente analisa 2T de N sobre 2. Ou N menos 1 sobre 2, mas o menos 1 é irrelevante. E aí, aqui embaixo a gente vai ter 4T de N menos 2. Ou seja, a gente vai ter N mais 2T de N sobre 2. Esse é o T de N do melhor caso. Agora que a gente tem o nosso T de N, a gente tem que procurar o nosso O de N, que é o nosso limite assintótico. Usando a árvore recursiva, a gente vai ter que cada folha vai gerar outras duas folhas. E no melhor caso, isso vai estar sempre equilibrado, né? Então, a gente vai dividindo isso, a gente vai analisando até que a gente chegue no 1. Então, a gente precisa... O ponto é, quantas vezes a gente precisa dividir para chegar no 1? Então, basicamente, a gente vai ter N dividido por 2i. Porque cada folha que a gente analisa, a gente gera outras duas folhas. Então, a gente vai fazer isso até que o resto da divisão seja 1, que significa que a gente finalizou a análise. Então, basicamente, a gente vai ter N igual a 2i. Adicionando o log dos dois lados, a gente vai ter log de N igual a i. Então, basicamente, a nossa altura, o número de vezes que a gente vai ter que realizar a divisão até chegar em 1, seria log de N.